Olá você, como vai você que está assistindo agora nesse momento o meu canal? Seja muito bem-vindo. E hoje eu queria falar sobre um assunto delicado, que é a depressão. É chamada como o mal do século, né? Dizem que a depressão, daqui a um tempo, a maioria das pessoas terá passado ou vai passar por uma depressão e pouquíssimas pessoas nunca saberão o que é uma depressão. E eu decidi falar sobre esse assunto por quê? Porque vira e mexe eu acabo esbarrando com alguém que está passando por um momento de depressão, um momento de profunda tristeza, um momento em que a pessoa está desistindo daquilo que muitas das vezes ela sonhou. E eu também tive depressão. E depressão, para mim, o que é depressão? Para mim, a depressão nada mais é do que um momento delicado que a pessoa está passando e na maioria das vezes por um problema emocional. Claro que a ciência não diz que é isso e muitas pessoas não concordam com isso. Se você for procurar um psicólogo, um psiquiatra, ele não vai concordar com isso que eu estou dizendo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu já tive depressão e porque sempre que eu encontro alguém com depressão, eu consigo identificar que a depressão que ela está passando é mais emocional do que realmente uma doença psíquica, porque a ciência diz que é uma doença psíquica, diz que o cérebro, né, o sistema nervoso, assim, os neurônios, né, param de fabricar tal substância e a pessoa começa a ficar triste, né, por falta de dopamina, por falta de outras coisas aí. Para mim, me desculpe quem é que pensa diferente, mas para mim é tudo balela. Por quê? Porque eu vou dizer as formas em que eu já vi uma pessoa com depressão. Eu já vi uma pessoa com depressão porque essa pessoa às vezes estava olhando demais para a vida do outro e por elas ter pouco recurso, poucas condições, ela começou a ficar deprimida. Por quê? Porque ela estava olhando demais para a vida do outro e ela ficou se comparando na vida do outro e olhando, poxa, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, e a pessoa ela começa a ficar triste, começa a achar que não está conseguindo conquistar tais coisas, que ela não está conseguindo vencer na vida. E ela começa a ficar triste, triste, triste. Enquanto essa pessoa estiver olhando para a vida do outro, em vez de olhar para a própria vida e ver o que ela pode fazer, o que ela pode conseguir, o certo é que ela vai estar em depressão. E também existe aquela pessoa que é, vamos dizer assim, é um grande profissional, é uma pessoa que tem uma grande habilidade, uma grande capacidade, só que ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Ela consegue galgar pequenos avanços, sabe? Mas ela sempre está querendo mais, sempre está querendo além do que aquilo que ela pode fazer. E normalmente esse tipo de pessoa que desenvolve uma depressão desse jeito, ela consegue chegar onde ela quer, só que ela tem que ir devagar. Ela tem que usar aquilo que ela tem. Igual aquele ditado que diz, quem não tem cão caça com gato. Então, enquanto não tiver o cão, enquanto não tiver a vida perfeita, vai caçando com o gato, vai fazendo com aquilo que você consegue e um dia você vai chegar lá. Agora, se você ficar olhando, poxa, eu consegui isso, mas isso aqui não tá dando jeito, eu consigo aquilo, aí eu nunca consigo, poxa, isso aqui não tá me alegrando, você tem que conseguir usar o que você tem, cara. Tem que usar o que você tem. E tem o terceiro tipo de depressão, que é aquela pessoa que ela se sente mal amada. Às vezes ela fez uma escolha errada para a vida dela, ela escolheu alguém que não é carinhoso, alguém que não é daquela forma que ela esperava, ela se apaixonou por aquela pessoa e depois de um certo tempo, ela começa a olhar demais para essa pessoa e nunca reparou que essa pessoa sempre foi desse jeito e começa a exigir, a achar que deve ser tratada diferente. E começa a se sentir feia, começa a se sentir desprezada, começa a sentir que o tempo passou, que envelheceu. Às vezes não é nada disso. Às vezes você tá com uma pessoa que você nunca parou para reparar quem realmente essa pessoa é. Muita pessoa caiu em depressão
na época aí de 2020, 2021, quando que estava em alto o negócio de coronavírus. Por quê? Porque teve que ficar dentro de casa, aí sim passou a conhecer quem era o parceiro. E às vezes a pessoa viu qualidades e defeitos que a pessoa nunca tinha reparado no outro. Aí é onde surge a depressão, porque a pessoa acha que está sendo diferente, porque fica lembrando de quando conheceu, quando começou o namoro há 5, 10 anos atrás. Quantos casamentos aí não terminaram nessa época aí, dessa pandemia aí, por causa disso? Pessoas que já estavam há mais de 10 anos juntos. Quantos casamentos terminaram? Porque aconteceu isso, pessoas começaram a se sentir mal, começaram a se sentir depressiva, começaram a se sentir mal amadas, começaram a sentir tantas coisas e às vezes a coisa não era nada a ver. Às vezes era a própria pessoa que tinha que tratar os sentimentos. Parar de ser tão carente, parar para olhar o outro, como que o outro age, como que o outro pensa. Teve muitas pessoas que estiveram junto por anos e anos, mas nunca tiveram a oportunidade de estar tão próximo, porque a vida é corrida, é trabalho o tempo todo. Então, de repente, se a pessoa fica enclausurada com uma outra dentro de casa e não sai mais, não dá para trabalhar, não dá para fazer nada, aí fica vivendo com aquelas reservas ali, e aí passa a conhecer o outro, aí é onde muitas das vezes se decepciona. Muitas das vezes se decepciona. Então, as pessoas, nesse caso, eu acredito que a pessoa aí sim deva procurar uma ajuda profissional, um terapeuta que consiga tratar de casais, pessoa procurar uma liderança religiosa onde essa religião possa aconselhar essa pessoa para que eles possam ter mais tempo, sabe? Se conhecer mais, um respeitar o espaço do outro, para que esse mal acabe. Então é difícil acreditar que a depressão é realmente uma doença psíquica quando você vê que, na verdade, as pessoas estão desenvolvendo depressão por causa que não estão tendo inteligência emocional, não estão sabendo cuidar dos seus próprios sentimentos. Eu até lhe peço perdão se por acaso esse vídeo te ofendeu, se você está passando por um momento de depressão, mas eu acho que você deve primeiro tentar se conhecer mais. Tenta se conhecer mais, procura uma ajuda de um terapeuta, entendeu? Não vai em pessoas que vai te tacar medicamento, não. Vai em alguém que possa te ajudar, que possa conversar com você e que possa te ajudar a você desenvolver um raciocínio lógico para que você passe a se respeitar, a se conhecer, a conhecer o outro, entendeu? A entender o momento que você está vivendo na vida. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo que possa ter te ajudado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.